Pessoal, bom dia. Então, olha só, eu estou gravando esse vídeo para explicar para vocês a demonstração do Teorema de Taves. Nós acompanhamos a videoaula agora há pouco, pelo Se Liga na Educação, pelo YouTube ou pelo aplicativo, vocês devem ter acompanhado. Quem ainda não assistiu a videoaula pode assistir, lá pelo aplicativo ou pelo YouTube, o link está aí no grupo. E na videoaula, a professora ela não se preocupou em demonstrar o teorema para vocês. Ela se preocupou apenas em apresentá-lo para vocês e falar das suas aplicações em problemas. Ela se preocupou muito em resolver problemas envolvendo o Teorema de Tales, mas falar propriamente, explicar como que surgiu, demonstrar o teorema, ela não demonstrou. Então, não sei se ela fará isso em outras aulas, O PET é um mês, então pode ser, e a gente durante todo o mês vai estar estudando isso, pode ser que ela volte a falar sobre isso, mais à frente. Mas eu gostaria, de explicar para vocês, então, essa demonstração. Como eu falei para vocês no outro vídeo, Tales de Mileto, ele era astrônomo, matemático, físico, filósofo e comerciante. Então, ele tinha várias profissões. Então, como ele era astrônomo, ele conhecia muito dos elementos do nosso sistema planetário. Então, ele conhecia as propriedades, o Sol, os planetas e como que eles se comportavam. E ele era comerciante, ele viajava muito. Em uma de suas viagens ao Egito, ele mediu, ele foi desafiado a medir a altura da pirâmide de Quéops, que é uma das maiores que tem lá no Egito. E como que o Tales raciocinou para medir a altura dessa pirâmide numa época em que não havia nenhum instrumento de medida, nenhum equipamento tecnológico e acho que nem as unidades de medidas como nós temos hoje, o metro, o quilômetro, o centímetro, nem as unidades de medidas nessa época eram conhecidas. Então, mas ele conseguiu medir essa altura valendo-se dos seus conhecimentos matemáticos e dos seus conhecimentos de astronomia. Então vamos lá. Tales sabia, como ele era astrônomo, que os raios solares eram paralelos entre si. Então, os raios solares que incidem no nosso corpo, em qualquer objeto, eles são paralelos. Então, Tales foi lá, no mesmo plano da pirâmide. Eu peguei essa imagem. A imagem não ficou muito boa, porque a minha impressora ela é preta e branca, tinha que ser uma impressora colorida para a imagem ficar melhor. Mas, para vocês entenderem um pouquinho a situação. Tales foi e pegou uma estaca, uma estaca qualquer, e do lado da pirâmide aqui, ele fincou essa estaca. Então, essa estaca, ele conhecia a altura dessa estaca. Nós podemos pensar que era o comprimento de uma jarda, que seria quase 1 metro hoje. Uma jarda os 2 braços abertos, tá? São os nossos 2 braços abertos. Então, a distância que vai de uma ponta do braço até a ponta do outro braço é o comprimento de uma jarda. Então, nós podemos pensar assim, que ele pegou uma estaca que medisse 1 jarda ou 1 jarda e meia, talvez, A gente não sabe. Mas fato é que o comprimento dessa estaca aqui era conhecida. E ele fincou essa estaca no mesmo plano da pirâmide. Então, isso que é importante nós pensarmos também. Como a estaca foi fincada no mesmo plano da pirâmide e os raios solares são paralelos, espero que vocês estejam vendo aí os raios solares, principalmente o outro que está incidindo sobre a estaca, ele ficou muito clarinho na imagem. Mas nós temos aí os raios solares paralelos. O raio solar que incide sobre a pirâmide, aqui, e o que incide sobre a estaca é paralelo. O que isso implica? Isso implica, pessoal, que esse ângulo aqui, um ângulozinho que eu vou marcar aqui, alfa. Vou chamar esse ângulo de alfa.
E esse ângulo aqui, ó, formado pelo raio solar e pelo solo, eu vou chamar ele também de alfa. Esses dois ângulos são iguais. Então, eu vou repetir de novo, ó. O ângulo formado pelo raio solar incidindo sobre a pirâmide e o solo é alfa. É o mesmo ângulo formado pelo raio solar incidindo sobre a estaca que o Thales fincou lá e o chão, já que o chão, o plano, né? O chão é o plano, mesmo plano da pirâmide e da estaca, e o raio solar são paralelos. Então, esses dois ângulos são iguais. Essa mede alfa, tem a mesma medida. Da mesma forma, eu queria chamar a atenção de vocês para dois ângulos retos. Tem um ângulo reto aqui, ó, na base dessa pirâmide e a altura da pirâmide. Aqui tem um ângulo reto. É um triângulo retângulo aqui. Da mesma forma, tem um ângulo reto aqui, ó, do chão, do solo com a estaca. A estaca é perpendicular ao solo. O que quer dizer essa palavra perpendicular? Forma ângulo de 90 graus. Da mesma forma, a altura da pirâmide ela é sempre perpendicular à base da pirâmide. Então, ângulo de 90 graus também. Então, eu tenho dois triângulos, pessoal, que são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm dois ângulos iguais. Um ângulo de 90 graus, um ângulo alfa. Um ângulo de 90 graus, um ângulo alfa. Então, esses dois ângulos eles são iguais. Então, consequentemente, a gente tem uma propriedade nos triângulos que a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus. Então, se esses dois triângulos eles já têm dois ângulos iguais, consequentemente, eles vão ter o terceiro ângulo também igual. E nesse caso, eles são semelhantes porque ele tem todos os ângulos iguais. Os dois triângulos são semelhantes porque eles têm todos os ângulos iguais. Então, vou projetá-los aqui, ó. E aí, eu tenho, então, dois triângulos retângulos com um ângulo alfa, com um ângulo alfa. Consequentemente, esse aqui eu posso chamar de beta e, consequentemente, esse aqui também vai medir beta. Então, a mesma medida ali. Então, os ângulos são iguais, os triângulos são semelhantes. Tá, beleza. Compreendemos que os triângulos são semelhantes porque os ângulos são iguais. Mas como que o Thales fez para medir a altura da pirâmide? Bom, a gente está estudando proporcionalidade, então, razão e proporção. Então, as razões, nós podemos estabelecer algumas proporções aqui. Olha só, eu posso chamar aqui, ó, o vértice da pirâmide de V, marcar um ponto aqui, ó, no vértice da pirâmide. Marcar um ponto aqui na base, eu vou chamar ele de H. Então, eu tenho ali, ó, que a altura da pirâmide é o segmento VH. Eu também posso marcar aqui, ó, a altura da estaca. Eu posso marcar, sei lá, um ponto A, um ponto B qualquer, e aí eu tenho a altura da estaca como AB. E aí eu posso dizer assim, ó, a razão entre o segmento VH, né? Para VH é a altura da pirâmide. Eu vou marcar o ponto aqui na base da pirâmide aqui como um ponto P qualquer, né? Vale destacar que esse segmento de H até o ponto P, ele é a sombra da pirâmide, tá? Ele representa a sombra da pirâmide. Então, a altura da pirâmide para a sombra da pirâmide, que eu estou representando pelo segmento HP, vai ser a mesma que a altura da estaca AB por, posso marcar aqui C, por BC, tá? BC. Então, ó, AB e BC, AB é a altura da estaca, aqui.
e BC é a sombra da estaca. A história narra para nós que Taves ficou acompanhando o movimento, né, do Sol e da sombra e medindo, realizando medidas, até ele perceber que eram iguais o comprimento da estaca, a altura da estaca aqui e a sombra da estaca. Então, ou seja, essa altura da estaca AB e essa sombra da estaca BC, eles eram iguais. Então, nós podemos até dizer assim, ó, que VH para HP é igual a AB. Como eles eram iguais, eu posso dizer AB também. A altura da estaca era igual à sombra da estaca. AB dividido por AB, isso vai dar 1. Então, ou seja, VH dividido para HP é igual a 1, porque ele dividido por ele mesmo dá 1. Multiplicando cruzado, a gente já viu isso, que a gente multiplica cruzado, nós vamos ter que VH, né, VH, vou lembrar mais uma vez, é a altura da pirâmide, é igual a HP, ou seja, também eram iguais a altura da pirâmide e a sombra da pirâmide. Vai destacar que HP é a sombra da pirâmide. Essa sombra da pirâmide pega metade da base aqui e mais a sombra que poderia ser medida aqui, ó. Que eles não, essa metade da base a gente não vê, né? Na imagem aqui a gente cortou para poder ver essa metade da base. Então pega a metade da base mais a sombra da pirâmide fora no solo, né? Que era possível ser medida por Taves. Então chegamos aí, ó, a altura da pirâmide era igual à sombra da pirâmide. Essa sombra da pirâmide ela pode pensar numa composição. Nós podemos pensar nessa sombra da pirâmide numa composição. Metade da base mais a sombra externa que poderia ser medida, né, dessa pirâmide.